Queridos irmãos e irmãs, nesse vídeo de hoje, desse projeto em formação, nós vamos ver sobre a Eucaristia. Eucaristia que, conforme a palavra de Deus e conforme o catecismo da Igreja Católica, é garantia, é penhor da glória futura. Eucaristia que, segundo a palavra, segundo a doutrina católica, é um antídoto para a vida, é um antídoto contra o veneno do pecado, que é a morte. É importantíssimo que você perceba que todas as religiões, elas têm suas regras, têm seus ensinamentos e têm suas promessas. E a grande promessa do cristianismo é a ressurreição, é a vida eterna. É você ressurgir após a morte pelo poder de Deus e ir morar com Ele no céu. Essa é a grande promessa. E a Eucaristia é a garantia, é a certeza, é um adiantamento dessa promessa de que você vai morar no céu com Deus. Porque ela é um remédio contra o veneno que o pecado nos trouxe, cujo principal efeito desse veneno do pecado é a morte. E a Eucaristia é o antídoto contra o veneno do pecado, que é a morte. Eu quero esclarecer para você desde logo que penhor significa garantia, significa certeza de que aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Por exemplo, tem as casas de penhor no Brasil, onde uma pessoa pega uma joia de família, algo valioso, deposita na casa de penhor, e a pessoa da casa de penhor sabe que o dono vai vir pagar a dívida, ele vai vir cumprir a promessa, porque ele não vai deixar em abandono aquela joia de grande valor. E quando Deus tem a Eucaristia para nós como penhor da glória futura, é porque Ele deixa em você e em mim a Eucaristia como garantia de que Ele voltará e te dará a vida eterna. A Eucaristia é, portanto, o penhor da glória futura. Antídoto, também eu preciso esclarecer para você. Já esclareci o que é penhor e o que é antídoto. Ao contrário de uma vacina, isso, porque o antídoto ele vem após a doença. A vacina normalmente é dada, nós estamos em tempos de pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, então as pessoas estão estudando no mundo inteiro uma vacina para que, se você for atingido pelo vírus, o seu corpo já está prevenido contra a doença causada pelo vírus, e seu corpo não adoecerá. Então, a vacina é dada antes do adoecimento. O antídoto, ele é dado após o acometimento da doença. Ou seja, por que a Eucaristia é antídoto? Porque nós já fomos atingidos pela doença chamada pecado. Nós já somos pecadores, já nascemos no pecado. Só nos resta, portanto, um antídoto que combate esse veneno, os efeitos desse veneno que é o pecado. Qual é o principal efeito do veneno pecado? A morte. E, portanto, a Eucaristia é um remédio, é um antídoto contra o pecado. Está aqui a importância da participação na missa, participação na Eucaristia. Então, como eu bem dizia a vocês no começo, todas as religiões têm seus ensinamentos e têm suas regras e suas promessas. A promessa do cristianismo é a ressurreição, é a vida eterna. E a Eucaristia é a garantia, meu irmão, minha irmã, estudante da Palavra de Deus, de que você vai ressuscitar, de que você vai ter a vida eterna. Ela é o penhor da glória futura. Nós temos na Palavra de Deus, no Evangelho, segundo João, no capítulo 6, no versículo 54, o próprio Jesus dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então, assim como o veneno do pecado está em você, ao receber, ao comer a carne, ao beber o sangue de Cristo, ao mesmo tempo tem em você a vida eterna.
E, ó a promessa, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa do cristianismo. Vida eterna, ressurreição. E qual a forma de se ter a vida eterna? Qual a forma, a garantia da ressurreição? A Eucaristia. Participar, comungar, receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso que ela é a garantia da ressurreição. João capítulo 6, versículo 54. Os versículos anteriores e os posteriores confirmam o versículo 54. Pode ler com calma, com tranquilidade. Promessa de Deus que a Eucaristia é o penhor da glória futura, é a garantia da ressurreição e da vida eterna. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, possui a vida eterna. E, diz Jesus, eu o ressuscitarei no último dia. Aproxime-se do banquete pascal, aproxime-se da Eucaristia. Ela é a sua garantia de vida eterna. Ela é a nossa garantia. E eu disse também que a Eucaristia, ela é um antídoto, ela é um remédio contra a morte para garantir a vida eterna. Sabe, irmãos, no Catecismo da Igreja Católica, no número 1405, nós temos o ensino de São Tomás, aliás, Santo Inácio de Antioquia, que ele diz assim: e nós partimos um mesmo pão, está falando da Eucaristia, que é remédio de imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Jesus Cristo. Então, Santo Inácio de Antioquia, ele deixou bem claro para nós que a Eucaristia, nessa interpretação desse versículo 54 do capítulo 6 do Evangelho segundo João, que a Eucaristia é um antídoto, é um remédio para quem já nasce doente, né? Eu e você nascemos doentes do pecado e, portanto, a Eucaristia é um remédio, é um antídoto para que nós alcancemos a imortalidade, a glória futura. Então nós vimos rapidamente nesse vídeo de hoje que a Eucaristia é, meu irmão, minha irmã, penhor da glória futura. A Eucaristia é um remédio, um antídoto contra os efeitos do veneno do pecado, que o principal efeito do pecado é a morte. Então é hora de buscarmos a Eucaristia, valorizarmos o momento de receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo.